Olá a todos, meu nome é Bruna Triana, eu sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina e mestre e doutora em Antropologia pela Universidade de São Paulo. Atualmente, eu sou professora visitante no Departamento de Estudos Globais da Universidade de Aarhus, na Dinamarca. Eu sou pesquisadora associada ao Grupo de Antropologia Visual da USP e ao Periféricas da UFBA. E esses são dois grupos de pesquisa, que concentram os meus interesses. De um lado, as práticas visuais, os seus modos de conhecer, e de outro, os debates sobre contra-hegemonias, contra-usos, heterotopias, interseccionalidades, a partir de uma perspectiva pós e decolonial, temas aí que se articulam a vários eixos do Periféricas. Então, eu estou aqui para apresentar um pouco da minha pesquisa, das minhas pesquisas atuais. Eu concluí recentemente o meu doutorado, no início de 2020, e na minha tese eu analisei a obra do fotógrafo Ricardo Rangel. E nesse percurso de pesquisa, o arquivo e a cidade de Maputo se tornaram aí interlocutores privilegiados da minha pesquisa etnográfica, e com eles, a partir deles e com eles, eu procurei articular questões sobre memória, fotografia e arquivo. Fiz meu campo, então, pesquisa de campo em Maputo, na capital de Moçambique, e a tese discute esses três eixos, com os arquivos analisados enquanto um lugar de contestação e disputa, a geração intelectual de Moçambique dos anos 40, em meio à qual eu examino a trajetória do Ricardo Rangel, o seu campo de atuação, os seus engajamentos artísticos, políticos, as intersecções entre raça e classe nessa geração e o contexto de produção das imagens, as suas imagens, aí como todos esses como aspectos que formam e informam o seu olhar fotográfico. E o terceiro eixo seriam as fotografias montadas no intuito de pensar de que maneira elas se articulam entre si e como elas compõem o que eu chamo de experiência fotográfica. Então, a tese escrita, digamos assim, é acompanhada de uma tese imagética, composta por cadernos de imagens que completam cada capítulo. Aqui tem alguns exemplos. Eles são, então, compostos em diferentes formatos, procurando, então, explorar materialmente a ideia de montagem e a materialidade da própria fotografia também, e explorar essa ideia das relações possíveis que as fotografias estabelecem entre si. Então, há um outro nível de montagem também, que é o nível da montagem entre a tese texto e a tese imagem, que foi uma estratégia, uma aposta metodológica para realizar aí um duplo movimento, digamos assim, que é narrativo, político, epistemológico e ético, entre o que e como se conta e o que e como se mostra. Então, o contexto de produção de atuação do Ricardo Rangel, juntamente com o seu acervo fotográfico, são problematizados no sentido de entender quais são os potenciais dessa obra na construção de uma memória do período tardo-colonial em Moçambique e quais são os seus usos e contra-usos nesse presente pós-colonial. Na tese há então essa preocupação em seguir aí rastros e ruínas do colonialismo, tanto nas ruas de Maputo quanto nas estantes dos arquivos. Ou seja, não só o que a gente normalmente considera ou pensa como espaços arquivísticos são analisados enquanto tais, mas também a própria cidade foi problematizada dessa maneira. Para mim, então, entrar em um arquivo é como entrar em uma cidade, no sentido de que a gente percorre as estantes dos arquivos, como a gente caminha pelas ruas da cidade, procurando, observando, encontrando, cruzando fotografias, arquivos, documentos, cidades do passado e do presente, e procurando então extrapolar e instigar dentro desse arquivo diversas leituras e interpretações. E se por um lado, então, entrar em um arquivo é como entrar em uma cidade, a gente pode pensar no contrário também, a
própria cidade pensada, problematizada como um arquivo. Isso aí coloca uma questão da relação, né, entre memória e esquecimento. Os estudos de arquivo, eles têm um amplo debate para falar como esses não são dois lados opostos ou excludentes, mas sim complementares, né, tensionados, eles se tensionam dialeticamente, e que me fizeram aí, né, fazer essas questões em relação a isso, né, o que se lembra e o que se silencia, né, o que se conserva e o que se destrói. Então, prédios, monumentos, nomes de ruas, inscrever a memória na cidade, assim como no arquivo, faz parte de um projeto político levado a cabo por diferentes instâncias e instituições que diz respeito tanto ao registro, né, de uma narrativa oficial, de uma história oficial, quanto também a disputa por essa narrativa, por essa história, por esses espaços e ruas, né? Então, a cidade ela não é neutra. A cidade é um arquivo e o seu museu é a rua, como dizia, né, uma frase pichada nos montes de Salvador. Então, essa perspectiva mais dilatada, digamos assim, sobre arquivo, e no meu caso especificamente sobre o arquivo colonial, condensam aí as minhas preocupações mais recentes, que giram em torno, né, de entender esses modos pelos quais as ruínas deixadas pelo colonialismo, mas a gente poderia pensar também nas ruínas deixadas pelo apartheid, pelas ditaduras latino-americanas, pelas políticas, né, de segregação racial e urbana, pelos diversos conflitos civis, né, elas são materiais e imateriais, elas são aí rastros da força de destruição, diria Walter Benjamin, em um processo corrosivo que pesa no futuro e molda o presente, nos ensina Frantz Fanon. Então, esses despojos coloniais ou as colonialidades da memória, elas permanecem aí como vestígios, né? Escombros não reivindicados, mas mesmo assim presentes. O Fanon, e Os Condenados da Terra, ele atenta, né, para essa decadência que o imperialismo e o colonialismo deixaram tanto nas mentes e nos corpos, quanto nas relações sociais, políticas, econômicas, né? São resquícios aí que ficaram tanto nas infraestruturas, digamos assim, nas paisagens urbanas, quanto também nas superestruturas, né? Nos imaginários, nas relações sociais. São ruínas, então, que permanecem e que são fundamentais, é fundamental, é crucial extirpá-las, né? Bom, essas são inquietações que eu venho tentando desenvolver, também em articulação com a antropologia visual. A minha ideia tem sido aí procurar memórias, imagens, né, coloniais que habitam ainda as paisagens urbanas de diferentes cidades, procurando então entender como essas imagens, memórias, assim, habitam as ruas, né, às vezes clandestinamente, outras vezes descaradamente. Então, uma questão que se coloca, né, que eu me coloco, retomando de Walter Benjamin, mas também retomando do Homi Bhabha, né, que vai problematizar isso, é como elaborar um documento de cultura pós-colonial que não seja, ao mesmo tempo, mais um documento da barbárie colonial, né? Esse, inclusive, é um tema que apareceu com força novamente nesses últimos tempos, com os protestos antirracistas pelo mundo e com a derrubada dos monumentos coloniais, escravagistas e racistas, né? E, nesse sentido, o meu esforço é pensar para além também desses monumentos, né? É pensar justamente nos espaços de memória que buscam contar a história dos vencidos, né? Dos escravizados, dos colonizados, dos desaparecidos políticos, a partir dessas posições heterotópicas que eles ocupam nas paisagens urbanas. Então, a gente poderia pensar como esses espaços urbanos de memória, como o Museu da Escravidão em Salvador, ou o Museu do Apartheid em Joanesburgo, na África do Sul, ou ainda o Museu Casa da Memória em Buenos Aires, na Argentina. São exemplos de museus, mas a ideia é pensar outros espaços urbanos também, né? Praças, ruas. Como esses espaços eles transmitem essas versões outras do passado, né? Contra-hegemônicas, contra-oficiais, subalternizadas. Como eles conseguem recolher cacos, né? Acolher esses fantasmas, ouvir esses ecos
dessas outras histórias, e que tipo de transmissão dessa memória eles engendram. Então, voltando a essa questão urbana, é pensar que passados as cidades lembram e como elas escolhem lembrá-los, né? Como Salvador, São Paulo, Bogotá, Buenos Aires, Joanesburgo, Lisboa, Maputo, Amsterdã, Londres, Luanda, né? Como essas cidades aí lidam com esse passado colonial, como elas trabalham essas memórias ou silenciam esse passado, né? Então, por exemplo, em Maputo, em 1975, com a independência, né, com a declaração da independência, os nomes das ruas foram alterados, né? Então, e elas lembram hoje os combatentes que morreram na guerra de libertação contra o colonialismo português. Então, de alguma forma, as ruas contam essa história da libertação e falam dos heróis dessa libertação, dessa guerra, né? Mas o que mais a gente poderia encontrar nessas cidades? Então, existem monumentos dedicados aos que morreram, né, no cotidiano colonial, no trabalho forçado, nas plantações obrigatórias, nos porões das prisões, né, políticas do colonialismo português. Há uma memória, né, disputando com essa narrativa dos heróis da guerra. Então essas são aí questões, né, que vão sendo colocadas nessa direção que eu tenho caminhado, né, uma análise um pouco mais ampla sobre as colonialidades da memória, né, sobre essas ruínas e esses despojos que seguem aí presentes nas paisagens das cidades pós-coloniais. E a ideia seria, né, analisar os contrausos dessas memórias para descolonizar esses arquivos urbanos, trazendo aí 3 cidades, né, Maputo em Moçambique, Salvador no Brasil e Lisboa em Portugal. Acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar, assim, para apresentar brevemente as minhas pesquisas e os meus interesses de pesquisa. Eu estou muito feliz por participar do Periféricas e que espero que a gente continue então com esse espaço de debate. Acho que é isso. Obrigada.